Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula passada eu pedi para vocês fazerem o exercício número 1 da página 31, certo? Que era o último exercício do módulo que estávamos estudando. Então vou fazer a correção dele aqui, beleza? Bom, tem o roteiro aqui do exercício, né? Então, na primeira especificação do roteiro, né, vai dizer o seguinte: escolha um ponto qualquer R e coloque nele o apelido de R. Então, nós temos duas retas paralelas, R e S. É solicitado para escolher um ponto qualquer nesta reta R e colocar o apelido de R. Na verdade, esse exercício é muito parecido com o exercício que eu corrigi na aula passada, né? Então, vou colocar aqui, ó, ponto R. Quem colocou desse lado, não tem problema. Colocou no meio, não tem problema, tá? Isso fica a critério de cada um. Depois, escolha um ponto qualquer de S e coloque nele o apelido de S. Então, eu venho aqui na minha reta S, vou colocar aqui, por exemplo. Depois, observe que é só seguir as instruções, né? Não é difícil. Trace o segmento RS. Então, traçando o segmento RS, tá aqui. Depois, item D. Obtenha o ponto médio M do segmento RS. Então, eu tenho meu segmento RS, eu vou obter o ponto M, ou seja, é o ponto médio, beleza? Então, eu vou pegar o meu compasso, ponta seca em R ou ponta seca em S, tanto faz. Vou fazer a minha abertura. Vou fazer isso aqui, ó. Aqui e aqui. Bom, isso vocês já devem estar cansados de fazer, né? Agora, mesma abertura. Vou fazer isso aqui. Certo? Então, eu obtive aqui, ó, o cruzamento dos dois arcos que eu fiz, né? Tem um ponto aqui e um ponto aqui. Coloco a minha régua. Deixa eu ajeitar aqui, vamos lá. Prontinho. Então, ó, obtenho o ponto médio M do segmento RS. Então, tá aqui, ó. Esse ponto M. Depois, trace pelo ponto M, ou seja, o ponto que eu acabei de fazer, a reta P, paralela às retas R e S. Então, deixa eu ajeitar aqui. Bom, fiz aqui rapidinho para vocês, né? E a letra F, assinale a sentença correta. A reta P é o lugar geométrico 4A, que é a sigla que foi dada na aula passada. Ou então, a reta P não é o lugar geométrico 4A. Bom, lugar geométrico é o quê? São todos os pontos que equidistam, no caso aqui, de R e S, certo? Ou seja, esse ponto M, ele equidista de R e de S. Em outras palavras, ele está à mesma distância da reta R e também da reta S. Se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, peguei esse outro ponto, chamei de A. Esse ponto
ele é equidista de R e de S. Se eu pegar outro ponto aqui, ó, chamar de B, esse ponto equidista de R e de S, ou seja, essa reta que eu fiz aqui, ó, né? Essa reta que pediu para colocar de P, ela é formada por infinitos pontos. Então, todos os pontos dessa reta P, ou seja, os infinitos pontos da reta P, todos eles estão à mesma distância da reta R e da reta S. Então, significa que é o lugar geométrico. Então, a minha alternativa correta é essa aqui, beleza? Isso daqui é o exercício de número 1 da página 31, correção. Aí é o seguinte, na aula passada, eu falei para vocês fazerem esse exercício aqui, ó. O de número 1 da página 26, da aula 7, mas na verdade não tem esse exercício, né? Era página 46, então uma errata aí, tá? Página 26 não tem nada, né? É página 46. Então, recapitulando um pouco aqui, ó. Aula 7, né, do próximo módulo, nós começamos a estudar a questão do campo visual, né? O vértice A aqui, ó, ele consegue enxergar o segmento BC, o vértice B, desculpa, ele consegue enxergar o segmento AC, o vértice C consegue enxergar o segmento AB, tá? Então, a aula 7 ela refere-se a esse exercício aqui, ó, tá? Que é o número 1 da página 46, que eu vou pedir para vocês fazerem, tá? Dados um ângulo de medida alfa, então alfa está aqui, e o segmento BC está aqui, construa um arco capaz de alfa com extremidades em BC. Bom, o que significa um arco capaz de alfa? Quando é especificado capaz de alfa, você vai ter que transportar esse ângulo alfa para esse segmento BC, tá? Então, este ângulo você vai ter que construir aqui. Então, você não vai pegar o seu transferidor, medir quanto ele tem e construir aqui, né? Então, por exemplo, eu vou dar umas dicas. Você vai escolher se você vai construir esse ângulo aqui no vértice B ou no vértice C. Se você for construir no vértice B, então, por exemplo, é como se aqui fosse BC, certo? Você vai pegar esse carinha aqui e fazer aqui, tá bom? Tenta fazer um roteiro, tá? Ajuda e tenta fazer o enunciado gráfico também, beleza? Então, é isso aqui. Vou pedir para vocês fazerem o exercício 1 da página 46. A aula 8, tá? Ela tá falando sobre campo visual, tá? Tem um texto lá que tá pedindo o seguinte. Vou tentar explicar aqui no vídeo para vocês, né? Você vai fixar o seu olho ou direito ou esquerdo em um ponto fixo da parede e depois você vai fazer o seguinte, por exemplo, fixou o olho direito em um ponto da parede, você vai tapar o olho esquerdo. Aí depois você vai fazer ao contrário, vai fixar o olho esquerdo e tapar o olho direito. Quando você ficar
tapando ou fechando o olho, tanto faz. Por exemplo, tapa o direito, depois tapa o esquerdo, tapa o direito, depois tapa o esquerdo, você vai verificar que esse ponto fixo da parede, ele vai ficar alternando, ele vai ficar para direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Isso daí é o que nós iremos estudar um pouco mais para frente, que em desenho geométrico e em geometria também, é dito como campo visual, tá? Então vou pedir para vocês darem uma lida na aula 8 para a gente discutir na próxima aula, tá bom? Isso aí, galerinha. Valeu!